Estamos apresentando Educação na Guaíba. Oferecimento Sicredi Previdência. Planeje seu futuro com o plano de previdência oferecido pelo Sicredi para seus associados. E Unimed Porto Alegre. Conheça os planos Unimed Porto Alegre. Um deles é perfeito para você. Estamos voltando com Educação na Guaíba, educação levada a sério. O patrocínio de Catu Seguros, Sicredi Previdência. Planeje seu futuro com o plano de previdência oferecido pelo Sicredi para seus associados. Nessa noite, conversando com o professor Cláudio de Musacchio, mestre em educação e doutorando em informática na educação, mas que está propondo já com 2 livros publicados uma ideia, e nós terminávamos no primeiro bloco falando dela, de que o professor se associe a seus alunos em sala de aula, não importa se no ensino médio ou ensino fundamental, para se tornarem todos pesquisadores. A ideia mesmo é essa. Tendo o aluno como parte da pesquisa, não só como autor, mas também como elemento de pesquisa. Sim, ele pode ser ao mesmo tempo a parte pesquisada e ao mesmo tempo ser um pesquisador do próprio processo. E o professor sendo um facilitador disso tudo, né? Mostrando para ele eu queria um exemplo mais, eu vou dar um exemplo mais simples. O Okay. pessoal está em casa e diz, esse cara está falando bonito, mas isso aí não dá para fazer. Então vamos dar um exemplo, então, de como o professor pode ser um professor pesquisador. Imagine uma professora de ciências dando para os alunos uma aula sobre ribossomos, enzimas, etc. Aí ela monta uma estrutura poética, um poema dessas palavras e desses conceitos e pede para a turma de música fazer uma letra, fazer uma música em cima daquela letra, onde os alunos estão aprendendo flauta e violão. Tá. Então você criou um ambiente interdisciplinar, onde você junta o professor de música com o professor de ciências e elabora um trabalho. Os alunos aprendem a ciência, estão aprendendo música, porque estão aprendendo a musicar um poema, inclusive. Exatamente, e vão questionar muitas vezes aquela letra buscando o seu significado, se já não viram isso em sala de aula. Essa é uma das maneiras que você pode costurar. Mas isso é mais interdisciplinaridade. Mas eu quero saber a pesquisa. Então, num segundo momento, agora vamos fazer uma pesquisa. Então, vamos para o laboratório, observar no microscópio ou fazer pesquisa científica em cima dos conceitos para elaborar um trabalho. Esse trabalho pode consistir de manufatura de materiais, mesmo químicos, né, de você trabalhar com substâncias químicas no laboratório, para você observar no microscópio, etc. E daí tirar um diagnóstico. Aí os alunos vão tirar pareceres científicos sobre a observação que estão fazendo naquelas substâncias, no sangue ou nas enzimas de algumas plantas ou mesmo seres crustáceos, enfim. E aí então eles fazem uma descrição em cima dos teóricos que eles estão vendo em sala de aula, que subsidiam aquela matéria, vão criar um documento dos pareceres desses alunos sobre a observação que eles tiveram no laboratório. Isso é um olhar sobre a experiência científica do próprio aluno, logicamente com a observação do professor. E aí eles criam um documento científico, que é o que nós chamamos de artigo. Mas esse documento vai descrever o que eles viram. Isso, exatamente. Bom, nós olhamos e vimos tal e qual coisa. Mas sim, logicamente que é acompanhado da teoria. Vão ler a respeito dos autores. Sim, ele leu e ele foi olhar e disse, realmente o cara disse, vamos simplificar agora, diz que tinha um núcleo na célula, eu estou vendo o núcleo. E eu estou vendo o núcleo. Vamos... Isso é pesquisa científica. Está bem rasinha a coisa, mas só para se falar. Mas é mesmo, porque no ensino fundamental a gente não pode ir muito a fundo. Mas
O que Mas importa, isso seria pesquisa. Isso seria pesquisa. O que importa aí é fazer com que esse aluno se acostume a ver, a duvidar do que está escrito nos livros, a duvidar das teorias e fazer os testes, fazer as observações em loco com um pouco instrumental que a escola possa ter, mas que auxilie, que ajude, que contribua, para que ele não fique só na leitura, só na aula expositiva. O professor falou e eu acredito. Não, vamos lá para o laboratório ver se realmente é isso. Só para provocar. É um desafio. Mas deixa eu fazer uma provocação. Pode ser. Não é exatamente essa ideia que se tinha quando se cobrava ou se iniciava a cobrar que as escolas há tantos e tantos anos tenham laboratório e seja no laboratório que se dê aula de física, de química, de biologia. Não é exatamente para que haja essa comprovação? Sim, mas acontece que há 20, 30 anos atrás, nós brigávamos para termos laboratórios de química, física, geografia, etc. Muito bem, muitas escolas, mesmo as públicas, até por legislação, conseguiram esses espaços, mas esses laboratórios não estão sendo trabalhados na medida em que os professores não demandam pesquisas. E se não houver será pesquisa... que eles não deixam de demandar pesquisa? Hoje eu estou provocativo nessa sexta-feira. Será que eles não deixam de demandar essa pesquisa exatamente porque dá muito mais trabalho e a remuneração não justifica? A questão remuneratória, ela está, claro, imbricada nas coisas do próprio andamento da escola. Mas o importante dessa tua provocação é que se o professor se faz compreender melhor do conteúdo do curricular através da experimentação, ele tem um retorno melhor dos alunos. E ele se sente gratificado por saber que a aula foi compreendida, foi entendida, foi argumentada e os alunos fizeram pesquisa a respeito daquilo. Quer dizer, a qualidade melhora substancial. Por que os laboratórios foram abandonados ao longo desse tempo todo, nas escolas onde eles estavam? Porque falta exatamente a questão, professor, você tem que fazer pesquisa científica em sala de aula e não no laboratório. O laboratório está lá, bonitinho, mas a gente não vai nunca ao laboratório, porque o professor não faz pesquisa científica em sala de aula. Mas ele deixa de fazê-la na medida em que tem o laboratório. Ele deixa de fazê-la porque ele não tem competência para isso? Não. Ou porque ele não é estimulado a isso? A pergunta é muito boa. O professor hoje... Nós tínhamos combinado antes para tu me elogiar. Combinado, O professor hoje não faz pesquisa em sala de aula porque ele não vê resultado dessa pesquisa ser publicada, por exemplo. Se hoje a gente estimula o professor a ser um pesquisador, e hoje a ideia é fazer com que esse professor leve essa pesquisa ao conhecimento científico da sociedade, ele vai se sentir naturalmente estimulado a fazer mais e mais pesquisas. Primeiro porque com as diretrizes e bases, o ex-presidente Fernando Henrique, quando determinou uma nova postura, fez com que abrissem os programas de mestrado e doutorado para que o professor voltasse a estudar novas metodologias, se preparasse melhor, se capacitasse, se habilitasse melhor e também a atitude frente a um novo desafio. Mas não é só isso. Agora o segundo passo é fazer com que esse pesquisador também faça pesquisa científica em sala de aula e produza conhecimento para a sociedade. Escreva. E para escrever, ele precisa do aluno. Ele precisa que os alunos escrevam com ele. A ideia de que o professor deixa de usar o laboratório mais porque não vai haver a publicação, a produção de um documento científico, do que realmente pelas suas dificuldades e limitações. Eu acho que isso dá uma bela discussão e eu tenho que fazer mais um intervalo. Mas eu quero discutir isso aí, porque acho que não é tão simples assim a coisa. Simples não é. Educação na Guaíba, educação levada a sério. Nós já voltamos.